A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todo o povo de Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Querido, hoje é o dia que fez o Senhor, e a palavra de Deus nos diz: alegremos e regozijemos no dia chamado hoje, pois eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, registrado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. Querido, eu não sei o que te fez sair ou o que te fez chegar, mas de uma coisa eu sei: Jesus está voltando. E essa parábola, em Lucas, a gente vê 3 parábolas que falam de perca. Nessas 3 parábolas, a gente vê a primeira parábola, que é da ovelha perdida, que o moço tinha 100 ovelhas e foi para os campos. Quando voltou, uma ficou perdida, uma se perdeu, e ele foi em busca, encontrou feridas e colocou nos seus ombros e voltou para o redil, para o aprisco, né? A segunda parábola é a dracma perdida, que conta a história com a mulher que tinha 10 dracmas, e uma se perdeu dentro da sua casa. A Bíblia diz que ela acende a luz e procura com diligência até achar. E achando, convida as amigas para participar daquilo que havia perdido, que era a dracma. A terceira parábola é a que nós vamos fazer menção agora, nesse momento, que é a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que esse homem tinha 2 filhos. E o mais novo pediu uma parte da sua herança e saiu para os campos, e saiu para o mundo, enquanto o outro ficava em casa no seu trabalho. E o que eu quero te dizer sobre essas percas: tem perca na nossa vida que é irreparável. Tem perca na nossa vida que ela nunca mais vai voltar. Eu não vou enumerar aqui o que a gente perde no decorrer da vida que não volta, porque você já está a par do que vai ser falado, né? Então, nessa parábola, esse filho pródigo chega diante do seu velho pai e diz: pai, eu quero a parte que me cabe. Aí o pai vai e divide 33,3% para cada um. Para o filho mais novo, para o filho mais velho e para o pai. E esse filho mais novo pega essa quantia e sai pelo mundo. E saindo pelo mundo, ele encontra muitos prazeres. A atração que o mundo nos mostra é sempre um colorido diferente. O colorido é tão diferente que muitas das vezes dentro da sua igreja, da sua casa, você não acha igual. Porque são coisas atrativas aos nossos olhos. E a Bíblia vai nos dizer que esse jovem, sem experiência nenhuma do mundo, sem experiência nenhuma de vida, começa a percorrer lugares e gastar. Gasta aqui, gasta ali, vai em todos os lugares que ele nunca viu e começa a gastar o dinheiro que tinha. Porque a vida é tão complicada, porque você vale o que tem. No mundo lá fora, você vale o que você tem. E eu vejo que esse jovem valia muito enquanto ele tinha o seu dinheiro. Enquanto ele podia gastar nos prostíbulos, com as prostitutas, com os falsos amigos, com os amigos, entre aspas, que são falsos, né? Enquanto ele tinha status, ele tinha fama. Enquanto ele tinha fama, ele tinha mulheres, tinha amigos, tinha bebedeira. Enquanto ele tinha tudo isso, ele se achava o cara. Ele se achava o cara. Até que a Bíblia diz que ele gastou tudo o que ele tinha. E ocorreu uma grande fome naquela cidade. E a fome
Quando chega, chega para todos, para preto, para branco, para rico, para pobre, e chegou para ele sem nada no seu bolso ou na sua conta bancária. E ao chegar a fome, ele pergunta de um dos moradores da cidade se tem algum trabalho, algum serviço para ele. E um dos trabalhadores daquela cidade diz, olha, tem sim, lá no campo, você apacentar porcos, você tomar conta dos porcos. E a Bíblia vai nos dizer que a fome era tão grande, que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Ele não chegou a comer. No texto original, ele não chegou a comer, mas ele teve muita fome e deu vontade de comer a comida dos porcos. O moço que tinha tudo dentro da sua casa. Café da manhã, almoço, lanche, janta e onde dormir. Largou tudo isso para conhecer os prazeres do mundo. Só que o mundo, ele traz consigo as belezas que encantam a nossa mente e os nossos olhos. Porque a própria Bíblia nos diz que há caminho para o homem que ele parece perfeito, mas no final dele é caminho de morte. Esse jovem chegou a ponto de quase comer lavagem dos porcos. E a Bíblia diz que ele cai em si. Você sabe qual é o mal de muitos, principalmente jovens, que eles não querem cair em si, que eles não querem reconhecer que falhou, que errou, que participou de orgia, de coisas que não devia. E a Bíblia diz que esse jovem caindo em si, ele começa a ensaiar algumas palavras para ele. Ele diz assim, olha, vou falar com meu pai que me arrependi e estou querendo voltar. Ele diz assim, olha, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu perante a ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me tenha pelo menos, pai, como um dos teus trabalhadores. Isso foi o que veio na mente do jovem. Ali já era o próprio Espírito Santo pedindo a ele para que voltasse. A voz da consciência dele já estava ouvindo essas vozes. Porque quando a gente está lá no mundo, nós escutamos muitas vozes do inimigo. Mata, rouba, maltrata, dá desprezo. Nós escutamos muitas vozes, mas ele deu ouvido à voz do Espírito Santo que falava com ele. E ele diz, então vou me levantar. Levantou e foi ter com seu pai. E a Bíblia nos diz que de longe o seu pai o avistou. Quando o seu pai avista, seu pai larga tudo e vai de encontro ao filho pródigo. E o filho o abraça, o pai o abraça e começa a chorar. E começa a chorar e ele diz assim, pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu pequei diante de ti, meu pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O aquebrantamento, o arrependimento fez com que esse moço voltasse. Aí ele diz uma frase que é a chave desse versículo. Ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Ele não lembrou do trabalho, ele não lembrou do velho pai, da mãe, dos irmãos, dos empregados, não. Ele lembrou do pão, do alimento, do almoço, da janta, do lanche, do café. Ele lembrou de alimentar o seu estômago. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão e abundância e eu aqui pereço de fome? Será que ele voltou por causa do pão? Será que ele voltou porque tinha gastado tudo? Será que ele voltou com saudade do pai? São algumas coisas que a gente temos que meditar. Porque
ele só lembra do pai por causa do pão. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Pão em abundância. E eu aqui morrendo de fome. O curioso dessa história, que o pai o recebe. Independente do cheiro do mundo que chegou com ele, o pai o abraça. Independente do que ele estava, do que ele tinha para oferecer ao pai. Porque o pai conhece o potencial do filho. E aquele filho volta para o seu lar, da onde ele nunca deveria ter saído, sem a bênção copiosa do céu. Primeiro, depois a bênção do pai. Imagina a tristeza de ver um filho partindo do seu convívio sem experiência nenhuma do mundo, sem experiência do que o mundo pode lhe trouxer diante das suas mãos. Porque quando está lá fora, o mundo o abraça, o mundo carrega no colo, o mundo tem você como cara, como bom, como bambambam, como o cara. Mas tudo isso porque tem tapinha nas costas e ainda tem o que me faz rir, que é o dinheiro. Porque enquanto tem dinheiro, tem amigos. Enquanto tem dinheiro, tem cerveja, tem churrasco, tem futebol todos os domingos, tem mesa de sinuca, tem baralho. Enquanto tem dinheiro, tudo vem fácil para você. Cai numa inflação de ficar doente. Vê quantos vão no hospitais ou no hospital a te visitar. Perguntar se você está precisando de alguma coisa. Cai na infração de não ter nada dentro da sua casa e vai nesses mesmos amigos que te convidou para jogar futebol, baralho, mesa de sinuca, prostituição. Vai em cima deles, vê se eles te dão R$1 para você trazer 1 quilo de arroz para sua casa, R$10 para trazer 1 quilo de arroz. Não dá. Sabe por quê, meu irmão? Porque enquanto tem fama, tem status, tudo chega fácil nas suas mãos. E esse jovem caiu em si. E caindo em si, ele lembrou do seu velho pai, porque lá tinha pão e abundância. Olha para cá. Quantos estão dentro da casa do Senhor por causa do pão? Não está nem por causa dos louvores, por causa da palavra, por causa dos grupos de oração, do grupo de varão. Não está nem por causa do pastor, por causa de Jesus, mas muitos estão dentro da igreja por causa do pão. Quem sabe que eu estou falando com você, que passou o ano inteiro desviado da palavra do Senhor, desviado do convívio dos irmãos da igreja. Ei, olha para cá, sabe aquele banco? Sabe aquela cadeira? Sabe aquele lugar? Está lá do mesmo jeito que você saiu, te esperando. Porque o Senhor está com os braços abertos, gritando nos teus ouvidos: vinde bendito do meu Pai. E você com cerviz duro. E você cada vez mais rebelde, achando que está fazendo certo. Ei, olha para cá, é tempo de voltar. É tempo de passar uma borracha lá no teu passado, independente do que você fez, porque o Senhor diz que jogou tudo no mar do esquecimento, para que você tenha uma vida com abundância. Eu fico imaginando o coração daquela mãe, porque a Bíblia não fala sobre a mãe. A Bíblia não fala sobre a mãe desse filho pródigo, só fala do pai e do irmão. Eu fico imaginando o coração daquela mãe, porque aquela mãe lutou para que o filho fosse um homem de bem, um homem de sociedade, um homem que dependesse mais de Deus do que do mundo. Eu fico imaginando o coração daquela mãe. A Bíblia não cita a mãe desse filho pródigo. Sabe por que a mãe não cita? Porque mulher
é a parte mais frágil. Porque uma mãe com o coração aquebrantado, olha, uma mãe chorosa, uma mãe que olhava pelos cantos, olhava pelo guarda-roupa, a uma mãe que ao sentar na mesa sentindo a falta do filho, uma mãe que cheirando as roupas sentia a presença do filho na sua casa. É por isso que a Bíblia não fala sobre a mãe dele, porque é uma parte sensível, uma parte mais fraca, uma parte que chora por qualquer coisa, uma parte que chora quando um filho sai da sua casa, sai do seu convívio. O pai, embora sendo mais forte, mais robusto, mais cabeça, mais dominador das coisas, sentiu a falta do seu filho. E o meu Deus, que é o teu Deus, está sentindo a tua falta, meu irmão. Está sentindo a tua falta, minha irmã. Você que se afastou. Você que achou que lá fora estava melhor. Você que achou que lá fora podia conquistar. Ei, não existe conquista maior a não ser dentro da casa de Deus. Dentro da casa onde tem os irmãos verdadeiros. Nem todos são verdadeiros, mas tem alguns que são verdadeiros. Onde tem uma palavra amiga que vai te levantar. Onde tem uma oração sincera, pedindo para que volte, filho meu. Esse jovem desta parábola é um exemplo para todos nós. Porque enquanto estivermos na casa do Senhor, enquanto estivermos dentro da casa do Senhor, não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar veste, não vai faltar honra, não vai faltar nada na tua vida. Você lembra que o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse jovem, em ensaiar essas palavras, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque lá no fundo, o próprio Espírito Santo já gemia, já tinha um gemido inexprimido sobre a vida desse moço. Até que ele se levanta e chega diante do pai. Quando o pai o abraça, o pai traz uma sandália, porque ele estava descalço como escravo. Porque naquele tempo todos os escravos andavam descalços. Ele traz uma sandália para ele vestir, uma roupa para vestir, porque roupa é honraria, um anel para colocar no seu dedo, aleluia, aleluia. E a festa de matar um bezerro. Porque o velho pai diz, olha, o meu filho estava morto. Porque a palavra morto quer dizer jaz. O mundo está morto no maligno. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. E aquele pai fala, olha, o meu filho estava morto, mas reviveu, mas foi achado. Aleluia. O pai que conta, o pai que conta contigo, está te chamando. Vinde bendito do meu pai para o gozo eterno, preparado desde a fundação do mundo. O pai está te chamando, ei, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. O pai está chamando, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É tempo de voltar, é tempo de rever os seus conceitos e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, nunca mais eu saio da sua presença, nunca mais eu saio da sua casa. Pai, mesmo que o mundo tenta me ofuscar, mesmo que o mundo me ofereça, mas a melhor parte é estar na tua casa. O filho pródigo só pensou em tudo isso depois que perdeu. Quem sabe que você já perdeu tudo, só falta perder a vida. Mas enquanto a vida, você vai ter esperança de levantar essas mãos cansadas e retornar para a casa do Senhor, porque é tempo de voltar, é tempo de se alegrar. Estamos vivendo os últimos ponteiros do relógio do Senhor. A qualquer momento a igreja será arrebatada e tu está desviado. Como será? Você que conheceu, você que conhece, você que pregou, que evangelizou, você que ganhou muitas almas,
E hoje está perdendo a sua própria alma por causa do colorido que esse mundo te ofereceu. É tempo de voltar, meu irmão. É tempo de voltar, minha irmã. Jesus está batendo na porta do teu coração. Abra esta porta e venha. A vida é feita de oportunidade. A maior oportunidade Ele está te dando hoje. Essa oportunidade é hoje, é agora, nesse momento. Então venha. Venha, filho meu. O Senhor disse, filho meu, me dá teu coração que eu te darei paz. Qual é a paz que você teve fora da igreja? Bebedeira? Jogatina? Mulheres? Vícios? Drogas? Qual é a paz que o mundo vai te dar? Tem não. A verdadeira paz está em Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe, a banda show, o príncipe da paz. E Ele hoje está estendendo esse convite para você. E Ele hoje estende esse convite para você. Volta, volta, filho meu. Volta, filho meu. Ele está com saudade de você. Ele quer te dar um abraço apertado, te cobrir com o teu manto e dizer, tu és meu. Aleluia, aleluia. Esse Pai simboliza o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que jamais vai abandonar um filho seu. Por mais grande que o filho seja, por mais que o filho pecou, errou, mas o Pai jamais vai deixar esse filho abandonado. Pense nisso, meu irmão. O tempo de voltar é hoje, o momento é agora. O tempo de voltar é hoje, o momento é agora. E nós vamos orar para que o Espírito Santo toque na tua vida, toque no teu ser, e você retorne à casa do Senhor e começa a dar o seu testemunho de vida. O filho pródigo disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então se levante dessa preguiça, dessa mesmice, dessa coisa ruim que o mundo colocou em cima de você. Se levante, porque hoje o Senhor te chama. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu entro na tua presença nesse dia chamado hoje em oração. Te pedindo para que o Senhor dê mais uma oportunidade a esse homem, a essa mulher, de adentrar na sala do teu trono e falar contigo. De adentrar nesse culto, nesta igreja, nesse lugar de oração e se derramar diante de ti, Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos anima dizendo que tem bom ânimo. Oh, Jesus. Pai, a tua palavra nos diz ser forte e corajoso, Senhor. Muitas das vezes as pessoas é forte, é corajoso lá fora, em pegar arma, em vender droga, em ir para a encruzilhada. Mas nós, Pai, somos carentes e dependentes de Ti, Pai. Sentimos a falta do Teu Espírito, muitas vezes, nos abraçando. Então, nos abrace nesta hora. Abraça esse filho pródigo que está voltando nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha reservar aquele lugar especial no coração para esse homem, para essa mulher. Toma minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos, meus netos, os nossos parentes, nós colocamos diante de Ti. Ah, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de orar, de rever os nossos conceitos e nunca jamais sair da Tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, porque assim nós oramos e já Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus venha te dar uma oportunidade e você venha se levantar e vai ter com teu Pai hoje. Não deixa para amanhã não, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Canal PR Roberto Atalaia de Cristo. O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo. Compartilhe, deixe seu like e vamos para cima. Deus abençoe a todos
no nome de Jesus.